Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a revista A Restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esther. A lição de hoje é a lição 10, de volta ao essencial. Essa lição trata dos capítulos 8 e 9 de Neemias, e o texto-chave são os versículos 5 e 6 do capítulo 8. A versão utilizada nessa aula é ao meio da revista e atualizada, para caso você queira acompanhar a mesma versão. Se não, não importa. O que importa é que você tenha sempre a Bíblia junto com você no estudo, na leitura, para você poder acompanhar a leitura e o estudo desse trecho, que é bastante longo e requer uma atenção, uma leitura bem cuidadosa. Antes da gente começar, vamos juntos pedir ao Senhor entendimento dessa palavra no estudo que vamos fazer hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, glórias te damos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu ter acesso a essa palavra. Obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos entendimento, compreensão dessa palavra, desse estudo de hoje, que possamos aplicar em nossas vidas e assim crescer em entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos aqui fazer um breve resumo, uma recapitulação do contexto que nós estamos aqui no livro de Neemias. Então, desde o livro de Esdras, que também tratou sobre isso, num período anterior a esse período do livro de Neemias, num longo período, né, de muitos anos, tratou sobre a reconstrução do templo, a reconstrução do muro ou das muralhas, né, de Jerusalém, que aconteceu por causa do retorno do povo de Deus do cativeiro, e então começou a trabalhar na reconstrução da terra deles, né, principalmente representado pela reconstrução do templo e dos muros, cada um com seu propósito, com seu significado, né? E aqui a gente tem duas pessoas centrais aqui, né? Duas personagens, vamos dizer assim, centrais aqui de maior importância ou relevância, né? Que foram homens usados pelo Senhor nesse processo de restauração. Não só uma restauração do templo e dos muros, mas uma restauração principalmente espiritual do povo. Então a gente tem Esdras, que já foi falado que no capítulo anterior, no primeiro livro, né, tratado pela revista, nas lições então anteriores, e Neemias, que agora é o livro que nós estamos estudando agora. Então, lá no versículo 9 do capítulo 8 de Neemias, começa a fala sobre os dois, cita os dois, né? Então, Neemias, quem foi Neemias? O livro começa dizendo que ele era o copeiro do rei, de fato ele era. Mas Neemias foi um homem, um líder, um exemplo para o povo, um homem com grande proximidade do Senhor, com um forte senso de compromisso que ele tinha ao Senhor e à sua palavra. E ele acabou se tornando governador, como diz aí o versículo, Neemias, que era governador. E Esdras era sacerdote e escriba, e ele ensinava, tá, o povo. Ele tinha também essa nobre e importante missão de ensinar a palavra também ao povo. Então, aqui a gente está no livro de Neemias, mas na lição de hoje a gente tem um papel também muito importante de Esdras. Tá? Então, esse é o contexto então, que nós estamos. Na lição anterior, que tratou dos capítulos 6 e 7. Então, essa lição, ela focou, né, porque os capítulos 6 e 7 focam na reconstrução dos muros. E lá no capítulo 6, no versículo 15, é que está bem marcado ali o fim da construção,
que diz lá: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Com todos os percalços, desafios e problemas que eles tiveram, mas eles cumpriram a missão. E aqui eu separei também, trouxe da lição anterior, né? O versículo 16, que diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então, acho importante a gente lembrar neste momento que esse versículo ele fala sobre os inimigos que eles tiveram, que eram os circunvizinhos, ou seja, os povos vizinhos ali de Jerusalém, tá? Justamente de quem queriam ficar, esse povo que ia ficar fora dos muros, é claro, né? Que tentaram atrapalhar de várias maneiras a restauração desse muro. E os próprios inimigos reconheceram que a obra que eles fizeram, eles não fizeram sozinhos. Porque aqui diz, eles reconheceram que por intervenção do Senhor é que eles completaram aquela obra. E aqui eu quero lembrar que Neemias foi um homem extremamente crente no Senhor. Ele cria e ele orava continuamente, tudo ele entregava ao Senhor. Todos os momentos desafiadores ele orava e ele pedia a direção do Senhor e confiava plenamente nas orientações e ele tinha um foco nas orientações do Senhor e ele era extremamente focado na missão que ele deveria cumprir. Tá? Mas ele, mesmo com todas essas virtudes, ele também não fez nada sozinho. Ninguém, eles eram muitos, mas o povo sozinho não era capaz de conseguir concluir isso, porque existia ali também uma batalha espiritual que eles também estavam passando por essa batalha, tá? Então os próprios inimigos reconheceram que foi por intervenção do Senhor que eles concluíram isso. Bem, então a lição de hoje começa no capítulo 8, então vai tratar dos capítulos 8 e 9. Então eu vou repetir aqui o que eu disse no início, é uma lição longa, porque são capítulos longos, e nós vamos ler os dois capítulos todos completos aqui. Mas se você ainda não leu, ou se você não lembra, eu sugiro que você leia pausadamente, vá pausando esse vídeo, tá? Essa aula, ao longo da explanação, para você ler no seu tempo, com calma, refletindo sobre o que você estiver lendo, buscando entendimento, buscando se aprofundar nisso, porque de antemão eu digo que essa lição de hoje, ela vai deixar, ela ressalta a importância da leitura da palavra de Deus. E não só da leitura, não só de uma leitura fria, uma leitura mecânica, mas uma leitura buscando entendimento. Certo? Então, muito bem, vamos começar. Então, lá no capítulo 8 de Neemias, começa assim. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. De novo, essa expressão, ela aparece diversas vezes nesses livros, né? Nos livros de Esdras também, como um só homem. O que isso quer dizer? Eles estavam em união, eles estavam unidos, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo compromisso, e como um só homem, né? Na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Olha que interessante. Eles fazem questão de destacar aqui, primeiro, não foi só para os homens, né? A gente sabe que tinha toda uma questão da posição, do lugar onde as mulheres deveriam estar, né?
crianças também. Agora, aí diz, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Tá? Era o primeiro dia do 7º mês. Então aqui Esdras vai começar a ler, vai fazer uma leitura do livro da lei, né, que foi deixado por Moisés por prescrição do Senhor, mas escrito por Moisés, e era o que eles chamavam de lei, o livro da lei, como a gente fala. Então quando a gente falar aqui lei, é dessa lei que a gente está falando, tá? Então notem que o povo foi atrás de Esdras e pediu para ele: traga, leia para nós. Eles estavam sedentos por isso. Tá? Sedentos, porque eles estavam de fato profundamente contristados e dispostos a uma renovação, a uma restauração de atitude, de postura perante o Senhor, de busca pela palavra do Senhor. Estavam sedentos por isso. E Deus colocou uma pessoa ali, vários, né? Esdras e um outro. A gente vai ver que Esdras não ensinou sozinho, mas ele era o exemplo, líder principal nessa questão. E então aqui a gente vai começar a ver o que aconteceu quando eles começaram a ler e estudar essa lei. No 3. E leu no livro, Esdras, tá? Leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas. Desde a alva, ou seja, desde o nascer do dia, até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então aqui foram horas de leitura, tá? A gente sabe que a lei são 5 livros, né? É longo, né, realmente. Longo, cheio de detalhes, tá? E aí diz, no final desse versículo, diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles estavam sedentos, como eu falei. Eu pisquei essa frase da nossa revista que diz assim: a restauração espiritual começa com a atenção e a obediência à palavra de Deus. Tá? Começa por aí, com um desejo de dentro por querer ouvir a palavra do Senhor e querer obedecer essa palavra. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele. Aí eles vão citar várias pessoas aqui, tá? Autoridades de Israel, maioria levitas, tá? Então, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesuló. Então, esse grupo de homens, né, junto com Esdras, Esdras lia e eles estavam juntos. Nós vamos ler daqui a pouco que eles ajudaram Esdras a explicar a palavra ao povo. Era um povo, eram muitas pessoas, né? Então, provavelmente, eles estavam em pé juntos ali, né? Um grupo à direita, um grupo à esquerda, e eles estavam, então, ali prontos para ensinar também o povo. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha que reverência, né, diante da palavra de Deus, que postura de respeito que eles demonstraram, né? Ficaram de pé quando Esdras pegou o livro e abriu. No 6. Inclusive, esses são os versículos chaves da nossa lição, esses 2 versículos aí. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, isso é uma demonstração de louvor ao Senhor, né? De gratidão, de adoração, como diz, por
eles perceberam que bênção que era eles estarem com aquela palavra, né? Eles estarem naquele momento juntos, como um só homem, prontos para ouvir a palavra. E Jesua, Banes, Serebias, Jamim, Acubes, Sabetai, Odias, Maasés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Então, provavelmente, não é claro aqui, mas provavelmente essas pessoas estavam ali espalhadas pelo povo. Enquanto Esdras lia, eles iam ensinando. Então, notem, não é somente uma leitura, tá? É a Bíblia, a palavra do Senhor, ela foi ensinada. Essa frase que está embaixo vem da nossa revista também, que diz: a palavra de Deus, quando explanada, promove louvor, adoração e quebrantamento. A palavra do Senhor diz que ela não volta ao Senhor vazia. Todos que escutam da palavra do Senhor, algo acontece. E se ela é explanada e penetra o coração, cai na terra fértil, como disse aquela parábola de Jesus, que Jesus contou, ela vai quebrantar. No versículo 8 diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então, aqui existe também uma questão de tradução, tá? Porque pode ser que nem todo o povo entendesse a língua com qual a lei estava escrita naquela época, tá? Mas também tem aqui uma questão de explicar, dando explicações. Então, não era só uma tradução de línguas. Dando explicações de maneira que eles entendessem, compreendessem o que eles estavam lendo. Então, é importantíssimo a gente ter essa atenção hoje também, que não é somente ler como se a Bíblia fosse um livro qualquer. A Bíblia ela precisa ser lida, sim, mas ela também precisa ser explicada por alguém e entendida por nós. Nós devemos buscar esse entendimento. Então, leu alguma coisa, puxa, não entendi isso aqui muito bem. Hoje nós temos tantos recursos, temos muitos recursos para buscar entendimento, né? E buscar entendimento principalmente do Senhor, como? Por meio da oração. O Senhor diz também na sua palavra que quem quiser sabedoria, peça a Ele, que Ele de bom grado vai dar. Então, busque entendimento, ore ao Senhor e busque, Senhor, dá-me entendimento da Tua palavra, Senhor. Fala comigo de forma que eu possa compreender, entender essa palavra, que eu possa viver essa palavra. Então, é isso que precisamos fazer. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Por que eles falaram isso? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então aqui era um choro, era um misto de emoções, né? Era um choro de alegria, sim, mas também um choro de dor, um choro de tristeza, um choro de constrição, de angústia, de tudo, de todos os sentimentos possíveis ali. Então, mais aqueles homens que estavam explicando, lendo, né? Esdras que estava lendo, Neemias que também estava lá, os levitas que estavam ensinando, vendo o povo naquilo, né? Naquele pranto e choro, eles disseram: não, não é hora de ficar triste. Esse é um dia consagrado ao Senhor, um dia de celebração, de louvor a Deus, né? No 10 eles continuam: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Ou seja, comemorem, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tá aí um trecho que é muito citado, né? A
alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas aqui, essa frase, ela tem um contexto. Por que que eles disseram isso, né? Então aqui o povo estava chorando também de tristeza, porque não é à toa que eles falaram, não vos entristeçais. Eles disseram ao contrário, vamos comemorar, vamos celebrar isso. Façam desse dia um dia consagrado ao Senhor, um dia de celebração, tá? Essa alegria é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Isso vai fortalecer vocês. No 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Insistiram nisso. No 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, para quem não tinha, né? Para que todos pudessem participar daquilo, desse momento, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que coisa linda a comemoração deles, tá? Então, esse trecho mostra o quebrantamento do povo, um arrependimento, né? E uma renovação da fé deles. Então, a restauração de que de que vem tratando a nossa revista, desde o livro de Esdras, e também aqui no livro de Neemias, essa restauração, de novo, ela não se limita ao templo e aos muros. Ela envolve principalmente o relacionamento com Deus, porque se outras pessoas poderiam ter reconstruído o templo, o rei poderia ter escolhido, tá uma bagunça essa cidade, eu vou fazer uma obra nessa cidade, né? Vou fazer uma renovação nessa cidade, vou reconstruir os seus muros. Poderia? Sim. Mas se não houvesse a restauração espiritual do povo, essa reconstrução seria simplesmente fazer novas edificações. Mas a reconstrução do templo, dos muros, ela andou junto com a restauração espiritual do povo, um retorno do povo ao relacionamento, ao compromisso com o Senhor, uma nova aliança, como nós vamos ler aqui no último versículo, tá? Dessa lição. Que eles refizeram a aliança com o Senhor, tá? No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Então, isso foi no dia seguinte, né? Então, naquele dia, foi aquele regozijo, aquela celebração maravilhosa, né? E aí, no dia seguinte, olha como eles estavam focados, com compromisso, com atenção, cuidado, né? Ao cumprimento da palavra do Senhor. Eles estavam compromissados verdadeiramente aqui. E eles não quiseram somente isso, eles queriam atentar para as palavras, porque lá na lei tem várias ordenanças, né? Inclusive de ritos, né, que eles deveriam cumprir. E um deles era a festa dos tabernáculos, que a gente vai ver então nos próximos versículos. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, era a festa dos tabernáculos. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. A festa dos tabernáculos está lá em Levítico, tá? No capítulo 23, o versículo 34 diz aqui, ó: Fala aos filhos de Israel, diz o Senhor, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. E aí tem outros detalhes lá no livro de Levítico, tá? Então esse foi o livro que eles leram na lei. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim, olha só,
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué. Olha quanto tempo eles abandonaram esse rito. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito também. Aí aqui, nós vamos para o capítulo 9, tá? Então, esse capítulo é bastante longo e ele vai fazer uma linda retrospectiva, tá? Um resumo, tá? Maravilhoso do passado, tá? Dos feitos do Senhor do passado e principalmente das lições que eles tiveram devido aos erros dos seus antepassados, do pecado do povo passado. Tá? E aqui eles estão demonstrando um verdadeiro arrependimento. Eles vão louvar, eles vão glorificar o Senhor, eles vão confessar pecados e eles vão se relembrar e refletir sobre os erros do passado. Tá? Então, eu vou fazer essa leitura. Se tiver muito rápido para você, pause esse vídeo, faça a leitura com calma e vá acompanhando a aula assim. Tá? Então, capítulo 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. O que isso significava? Né? Significava, eles se humilharam. Tá? Isso era uma demonstração de que eu sou pecador, pequeno, diante do Senhor, que é o Deus dos céus, soberano. Tá? Eu sou pecador. E isso eles estão demonstrando, arrependimento, estão demonstrando reconhecer essa condição. Tá? 2. Os da linhagem de Israel, não foi só isso que eles fizeram. O que eles fizeram também? Se apartaram de todos os estranhos. Estranhos são os que não são do Senhor, os que não creem no Senhor, gentios, outros povos. Tá? Se apartaram, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. A confissão dos pecados é um passo que não pode ser pulado. Ele é necessário, a confissão dos pecados, ela é imprescindível para que haja restauração espiritual. Tá? E isso fica claro aqui também, em vários trechos da palavra, mas aqui também. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia. Em outra 4ª parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então, é interessante, é importante a gente prestar atenção numa coisa aqui. Aqui também, eles vão fazer uma longa, essa retrospectiva que eles vão fazer, nos próximos versículos, é uma oração. Mas antes de tudo, o que eles fazem? Eles louvam e confessam. Confessam pecados e louvam ao Senhor. Eles não estão aqui pedindo nada. Eles podiam pedir muita coisa. Eles não estão aqui pedindo nada. Então, a oração, ela tem momentos, né? Isso a gente já estudou em outras lições, de outros livros. E então o passo do louvor ao Senhor
de dizer ao Senhor, de colocar o Senhor no lugar que Ele merece e deve estar, de deixar isso claro, quem Ele é e quem nós somos, pecadores. Isso é uma etapa importante da oração, né? Então aqui eles estão demonstrando humildade com a questão, demonstrando inclusive na aparência, né? No seu, com pano de sacos, estando em jejum, se cobrindo com terra, como diz no versículo anterior. Eles confessaram pecados e aqui eles estão louvando, bendizendo ao Senhor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor, diz ali no final do versículo. E aí vamos continuar. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Então aqui eles estão reconhecendo, não só aqui nesse versículo, mas ao longo dessa oração, eles vão reconhecer a justiça, a fidelidade, a bondade e a misericórdia de Deus, como Deus agiu com misericórdia com ele, com seus antepassados. Eles estão dizendo isso ao Senhor. Primeiro eles louvam o Senhor, dizendo que Ele é o Senhor, né? E aí eles vão fazer então essa retrospectiva desde Abraão, reconhecendo que o Senhor teve toda a justiça, misericórdia, fidelidade, bondade com eles, né, provisão, e reconhecendo o pecado dos seus antepassados, reconhecendo que eles entenderam do porquê que isso tudo aconteceu, do porquê que eles chegaram no cativeiro, e eles vão demonstrar também gratidão por terem saído de lá e por Deus ter dado a chance a eles, a oportunidade de ter essa restauração, que foi uma promessa do Senhor, né? Achaste o seu coração, aí falando de Abrão, coração de Abrão, achaste o seu coração fiel, de Abraão, né? Fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz. Não deram ouvidos aos teus mandamentos. Isso aqui mostra que eles de fato compreenderam a palavra, né? Porque aqui eles não estão somente citando o que eles leram. Eles estão citando, mas falando com o Senhor, né, em oração, né, o que eles entenderam daquilo que aconteceu. Tá? Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade,
tu não os desamparaste. Mais uma vez, o reconhecimento contra o pecado do passado e um reconhecimento do perdão do Senhor. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para desalumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, de novo, o tempo todo eles citam a misericórdia do Senhor, né? Não acabaste com eles nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. A nossa revista tem uma frase muito bonita que diz assim: graça é receber imerecidamente o que não merecemos, que é a salvação. E misericórdia é não receber o que merecemos, que é o juízo. E aí, já caminhando para o final, aqui sim eles vão louvar e suplicar. Então, no 32, agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Então aqui eles não estão se colocando numa postura de vítima. Eles disseram, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Eles passaram, eles explicaram, porque eles entenderam isso. Né? Pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles.
Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade. Dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. E aí, por fim, então, eles concluem dizendo o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, aqui eles ratificam, né, o compromisso com a palavra, com a lei, com o Senhor, e a aliança fiel, como eles mesmos dizem, para guardar esta lei, né, e agir diferente, ter de fato uma restauração. Então, a gente pode concluir essa lição pensando que, refletindo sobre a restauração espiritual que esse povo viveu, né? Que envolveu uma busca ao Senhor por meio da sua palavra, que envolveu leitura e estudo da palavra, né? Quebrantamento, louvor, adoração ao Senhor, confissão de pecados, demonstração de gratidão e de compromisso com o Senhor, com a sua palavra e com os seus mandamentos. Assim a gente encerra a lição de hoje. Que Deus abençoe a todos.